Começamos no limite do conhecido, onde a luz das primeiras galáxias encontra os olhos tecnológicos do telescópio James Webb. Mas toda essa tecnologia moderna nasceu de um desejo ancestral e profundo de ver além do nosso horizonte imediato. Voltamos no tempo, cruzando por satélites e observatórios gigantes no topo de montanhas que primeiro mapearam os segredos do cosmos, até chegarmos ao momento em que um simples tubo de vidro nas mãos de Galileu mudou nossa percepção do universo para sempre. A complexidade das máquinas retrocede para engrenagens de bronze e astrolábios antigos, onde a matemática e o céu se encontravam. No fim, restamos apenas nós, uma fogueira, o silêncio e o eterno espanto da curiosidade humana diante da imensidão da Via Láctea. Essa é a História Reversa, uma série de 10 capítulos para os apaixonados pela história da ciência. Bom dia, boa tarde, boa noite. E há centenas de milhares de anos, um ser humano olhou para o céu. Não para contar os dias, não para planejar a colheita, não para fazer um ritual, apenas olhou. E naquele momento algo mudou. Não no céu, não no universo, mas na mente humana. Porque naquele momento a humanidade percebeu que havia ordem no escuro. Que o caos aparentemente tinha um padrão. Que o universo tinha estrutura. Essa foi a primeira consciência cósmica. O primeiro momento em que a humanidade se viu como parte de algo maior. E tudo o que veio depois, toda a ciência, toda a filosofia, toda a religião, nasceu daquele momento. Se você quer entender o momento que mudou tudo, deixa o like. Compartilhe o vídeo com alguém que também quer explorar as origens da consciência humana. E comenta, qual é o primeiro lembrete de maravilhamento ao observar o céu? Para entender o primeiro olhar para o céu, precisamos entender o contexto. Nossos ancestrais pré-históricos viviam em um mundo muito diferente do nosso. Não havia cidades, não havia luz artificial, não havia poluição luminosa. Quando o sol se punha, a escuridão era completa. E nessa escuridão, o céu explodia em luz. Milhares de estrelas visíveis, claras, impossível de ignorar. A Milky Way, a Via Láctea, se estendendo de horizonte a horizonte como um rio de luz. Planetas brilhantes, a Lua em seus diferentes ciclos, cometas ocasionais. Imagine ver isso pela primeira vez. Não como nós que crescemos em cidades iluminadas, mas como nossos ancestrais que viviam em escuridão total. Para eles, o céu noturno era um espetáculo de luz, uma revelação, um mistério. Mas aqui está o crucial. Nossos ancestrais não apenas viram luz, viram padrões. Observando noite após noite, anos após ano, eles perceberam que as estrelas não estavam em posições aleatórias. Havia padrões, havia estruturas, havia ordem. As mesmas constelações apareciam toda noite após noite. A Ursa Maior, Órion, Crux, sempre nos mesmos lugares. E essas constelações se moviam de forma previsível ao longo do ano. Não aleatoriamente, mas seguindo um padrão. E aqui está um momento de revelação. Nossos ancestrais perceberam que podiam prever, que se observassem com cuidado conseguiam saber onde as estrelas estariam na próxima noite, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. O caos aparente tinha ordem, o aleatório era previsível. E isso mudou tudo. Porque uma vez que você percebe que há ordem, você começa a fazer perguntas. Por que a ordem? Como essa ordem funciona? O que causa essa ordem? E essas perguntas são o início da ciência. Mas perceber padrão não é suficiente. Humanos precisam de significado. Então, nossos ancestrais não apenas observavam as estrelas, criaram histórias sobre elas. As constelações se tornaram heróis, deuses, animais, seres mitológicos. Cada padrão de estrelas tinha uma história, uma narrativa que explicava por que estavam lá, o que representavam, qual era seu significado.
E essas histórias eram transmitidas de geração em geração. Tornavam-se parte da cultura, da religião, da identidade. E através dessas histórias, o céu se tornou sagrado. Não era apenas um objeto físico, era um repositório de significado, de poder, de divindade. E observar o céu se tornou um ato espiritual. Mas aqui está o interessante. Conforme as civilizações evoluíram, as explicações mudaram. De mitos para a filosofia, de filosofia para a ciência, mas a pergunta fundamental permaneceu a mesma. Por que a ordem no céu? Nesta série, História da Ciência em Linha do Tempo Reversa, viajamos de trás para frente pela história da astronomia. Começamos com as descobertas mais recentes, telescópios espaciais, exoplanetas, buracos negros, e voltamos através dos séculos pela Revolução Científica, pela astronomia islâmica, pela astronomia chinesa, pela astronomia mesoamericana, pelos calendários e pela agricultura, pelos monumentos antigos e, finalmente, ao primeiro momento de consciência cósmica. E o que aprendemos? Que a história da ciência não é uma marcha linear em direção à verdade. É um diálogo contínuo entre a humanidade e o universo. Que cada geração faz perguntas, encontra respostas, e essas respostas levam a novas perguntas. Que a ciência é uma conversa que começou centenas de milhares de anos atrás e que ainda está acontecendo. E qual será a próxima pergunta? Talvez sobre a origem do universo. Talvez sobre a natureza da matéria escura. Talvez sobre a possibilidade de vida em outros mundos. Talvez sobre coisas que ainda nem imaginamos. Se essa série te mostrou que a história da ciência é fascinante, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e comenta qual foi o episódio que mais te impactou. Obrigado por viajar comigo através da história da ciência em linha do tempo reversa. Espero que você continue olhando para o céu e fazendo perguntas, porque é assim que a ciência avança. Uma pergunta por vez. Um grande abraço para todos vocês e tchau!